Formulários em HTML. Formulários em HTML5 e PHP. Os objetivos, então, é entender como os dados de um formulário são manipulados em um servidor como PHP, aprender a exercitar envio de um arquivo para o servidor a partir de uma página web, conhecer a forma de gerenciar as informações de conexão com o servidor. Então, os formulários em HTML são bem simples, tá? A gente pode criar uma estrutura básica, tá? Do tipo, dentro de um corpo de HTML, bem simples, normal, como vocês fizeram até agora em HTML. Então, você cria o HTML, você abre um form, né? Cria uma ação para ele mandando para um arquivo PHP, por exemplo, welcome.php, e você vai utilizar um dos métodos que a gente já utiliza de post ou get. Escreve alguma informação, um label, por exemplo, name, e aí a gente vai mandar um input do tipo texto com um nome de uma variável que vai ser recebida dentro de welcome, e também um outro input do tipo e-mail, né? Agora a gente vai mandar um e-mail, e um outro input do tipo submit, e aí fecha o form, tá? Vamos fazer esse exemplo também para facilitar. Vamos criar um novo arquivo. Agora esse arquivo vamos salvar como formulário form1.php. Na verdade, esse aqui vai ser o meu HTML. form1.html, porque esse é o meu arquivo. Vou criar meu arquivo HTML. Né? E dentro do corpo do meu arquivo HTML, eu vou fazer o meu formulário. Vou dar um título agora para o meu arquivo. Por exemplo, um formulário de contato, né? Então, vai ser contato. E eu vou criar o meu form. Então, form. Então, todo form que a gente tem, então, a gente precisa da estrutura e ela precisa ter uma ação. Então, action. A ação, então, é para onde vai esse arquivo ser enviado. Então, qual o arquivo que eu vou enviar? Bom, aqui ele está me dando algumas opções, mas como eu não criei ainda o meu arquivo, então eu vou criar meu arquivo. Como é um formulário de contato, então eu vou criar um arquivo contato.php, tá? Então, depois eu vou criar esse arquivo. E eu também tenho que ter um arquivo, um método que eu vou mandar. O método pode ser get ou post, tá? Nós vamos mandar agora pelo método post, por enquanto. Fecha o formulário, né, que eu vou estar enviando. E aí, eu vou criar, então, quais são as variáveis que eu vou mandar, no caso, no meu contato? O nome, né? Então, eu vou ter um input, e no meu input eu vou manter algumas informações, né? No caso aqui, eu tô mandando um tipo texto, né? E também um name para esse input, para mim saber qual vai ser o nome da minha variável. No caso, tá? O método. E nome, input, type, text, nome. Então, aí eu estou enviando o nome no meu contato. Também vou enviar, então, o e-mail. Também vai ser o método input, type, text, com name, agora sendo e-mail. Então, nome de variável também, né, caso sensitivo, né, então se for usar a letra maiúscula, tem que receber lá como letra maiúscula, tá? Por enquanto, são essas duas informações. E aí, tem que ter um input do tipo submit, que é aquele botão de enviar,
tá? Vou fazer bem simples aqui, né, por enquanto. Então, o que que é aqui, então? O action welcome, no caso, o nosso contato.php é o quê? Os dados do formulário são enviados para esse arquivo aqui da action, tá? E, sempre. E o método é o quê? Os dados são enviados por esse método, no caso aqui, post, tá? E lá no arquivo welcome.php, ele tá como escrito? Dessa forma. Então, agora a gente vai criar o arquivo, no caso, contato.php. A gente vai criar este arquivo aqui, que é o contato.php. Então, vamos criar um arquivo, novo arquivo, né? E vamos salvar como contato.php. Então, eu tinha o formulário 1, né? E vou ter o contato. Eu vou fazer uma cópia desse arquivo aqui mesmo, Ctrl C, vou copiar, né, esse arquivo e vou colar aqui, tá? Ele é igual. A diferença é que eu não vou ter um formulário aqui mais, tá? Como ele vai ser o retorno daquele formulário, eu não tenho mais isso, e nem isto, nem o formulário, e nem o botão do submit. Mas sim, eu vou ter o retorno da minha variável nome e o retorno da minha variável e-mail. Lembrando que isso aqui tem que ser um retorno em PHP, impresso, né? Então, eixo, né? Por uma variável. Como ele veio pego de algum lugar, então ele veio através de um post, né? Nome, né? Então, aí, então, tudo isso aqui, só pra gente mostrar como se chega até uma outra página. Então, para mim mandar do formulário, deixa eu só fechar essas outras para não confundir. Então, para mim mandar de um arquivo HTML para um outro arquivo PHP, então eu mando por submit e eu recebo aqui por post. Em vez daqui, então eu vou ter agora um arquivo HTML que vai ser o meu arquivo form 1, né? Então eu vou ter o meu form. O meu form vai ser o Lara Popovski do BR, nome Lara. E aí eu vou enviar. Quando eu clicar no enviar, ele tem que enviar para o contato. Linha 10. Não vai variar. Isso, não vai variar. Dando F5, então fica nome e e-mail. Aqui a gente pode dar um BR para ficar mais bonito, ou colocar entre parágrafos para ficar melhor, né? Então, por que ele dá F5 aqui? Porque ele tá pegando o resultado de um formulário, né? Então, aí aqui aparecem os resultados, né? Então, tá pegando, então, daqui do formulário, tá enviando para o contato PHP. Né? E como ele veio por post, não aparece o resultado aqui em cima, né? Então, isso é muito interessante. Então, o formulário do HTML simples, a gente também tem a opção de enviar por GET. Então, visualizando por GET, como ficaria? A gente precisa alterar o método aqui, GET, salve, e também o método aqui, né, de recepção, né? Então, a gente fica GET aqui e aqui. Né? Então, a gente envia como GET e recebe como GET. E aí, lá no meu arquivo, minha aula de formulário 1.php, então agora eu vou mandar novamente o contato, né? O que vai acontecer quando eu enviei como GET? Vocês podem ver aqui em cima que fica aparecendo, ó, contato.php com, né, o ponto de interrogação,
na variável nome recebendo Lara Popov e a variável e-mail recebendo o e-mail. Então, isso é importante, para alguns momentos a gente precisa mostrar alguma variável para mandar para outra página. Porém, páginas de login e senha não é viável, né? Então, a diferença do post e do get já está ficando bem clara para vocês. Então, o método get e post. Ambos criam uma matriz do tipo exemplo aqui, chave-valor, tá? Essa matriz contém pares de chave-valor, né? Onde as chaves são os nomes dos controles do formulário, tá? E os valores são os dados de entrada do usuário, tá? Então, valores e dados. Ambos get e post são tratados como variável get, underline get e variável underline post, como vocês viram. São super globais, o que significa que estão sempre acessíveis, independente do escopo. E você pode acessá-lo de qualquer função, de qualquer classe ou arquivo, sem que tenha que fazer nada especial. Tá? Então, um arquivo get é um array de várias passadas para o script atual por meio de parâmetros URL. E o post é um array de várias passadas por meio do arquivo HTTP. Post, tá? Então, eles são um pouquinho diferentes. Né? E vocês viram a recepção deles também, que diferença ele faz, tá? Então, na definição de um formulário em HTML, 3 atributos são importantes para a criação de páginas em PHP no servidor: Action, Method e EncType, tá? Então, no formulário a gente pode dar um nome, uma ação, um método e o EncType que tu vai mandar. O nome, name, é o nome do formulário, tá? Que você pode ser útil para funções de JavaScript. O action, então, é a ação, o arquivo que vai tratar os dados do formulário, para onde você está mandando. O método, vocês já viram que pode ser get e post. E o EncType define o formato de como os dados serão enviados para o servidor, tá? Então, fala necessariamente de formato. Qual a diferença, então, do get e do post para nós? Então, quando eu uso get ou quando eu uso post, pessoal? O get, então, a gente usa em geral assim, ó, as informações são enviadas para um formulário com o método get quando são visíveis para todos, né? No caso do nosso exemplo, tá? Eles também têm limites de informação, tá? Cerca de 2.000 caracteres, né, que vocês podem estar enviando. E o post é quando são invisíveis para outras pessoas, tá? Então, não tem limites e fica incorporada a solução do HTTP. A diferença entre get e post está na forma como os dados são enviados para o servidor, tá? Então, essa também é bem importante, tá? O método post, então, os dados são enviados de forma oculta e é o que é mais recomendado quando a gente utiliza para formulários. Já no método get, os dados são enviados de forma aberta na URL, né? Então, aparece, como vocês viram, o campo recebendo o valor, né? Então, para isso, a gente usa o símbolo ponto de interrogação que vocês viram lá, né? Seguido do arquivo, do nome do arquivo que vocês viram. Quando tem mais de um campo, vocês viram também que é precedido pelo e-comercial, né? Então, vários momentos também, por exemplo, ali, o nome, e-comercial, cidade, etc. Muito bem, então vamos trabalhar agora num exemplo para validar formulários. Para validar formulários, então a primeira coisa que faremos é passar todas as variáveis através da função HTML Special Chars do PHP. Quando executamos a função HTML Special Chars, então, se um usuário tentar enviar o seguinte campo de texto, um script específico, né? Isso não seria executado, porque seria salvo como código HTML de escape, por exemplo, né? Nesse formato. O código agora estaria seguro para ser exibido na página dentro de um e-mail. Também faremos mais duas coisas quando o usuário enviar o formulário. Primeiro, retirar os caracteres desnecessários, como os espaços extras, tabulações, novas linhas de dados de entrada do usuário, com a função trim do PHP, e também remover barras invertidas, né, de dados de o que o usuário pode ter colocado com a
função strip/lashes. A próxima etapa é criar uma função que fará todas as verificações para nós, o que é muito mais conveniente do que só ficar escrevendo o código repetidamente. Vamos então nomear essa função como, por exemplo, teste input. Então vamos fazer juntos, continuando esse nosso contato aqui, .php. Então, além do nosso formulário aqui, além do nosso nome e e-mail que nós vamos pedir para o nosso usuário informar, eu vou colocar um enter aqui a cada informação para ficar mais bonitinho. A gente não vai trabalhar agora com CSS, tá? Vamos pedir também para ele entrar com uma mensagem. Mensagem, então, a gente tem um testiária para entrar. Um testiária com name, recebendo, por exemplo, mensagem. Rows. Vamos pedir que seja tipo 5 linhas por colunas, por 40 colunas, né? O espaço do lateral delas. E daí vamos fechar o testiário. O que mais podemos pedir também? Que ele informe, por exemplo, gênero. Para informar do tipo radio button, tá? Para vocês terem um exemplo. Input, type, recebe, rádio, name. Aqui tem que ser sempre o mesmo name. Gênero, valor feminino, fecha, vai aparecer feminino. E aí vamos dar um enter. Eu vou copiar essa linha e fazer as outras. Masculino. Outro, né? Outro. E aí fechou. Vamos fechar o form, né? E enviar formulário. Agora a gente tem a variável nome, variável e-mail, variável mensagem e variável gênero. Né? Por que eu estou repetindo aqui? Porque aqui são 3 botõezinhos de escolher radio button, né? Então, isso é importante a gente tá frisando. Então, aqui eu tenho o meu formulário 1.html, o form 1.html, e aqui eu vou ter então o contato que vai receber esses formulários. Mas a gente precisa validar isso, né? Então eu vou ter que ter algumas funções para isso. Então eu posso estar criando essas funções num outro arquivo, né? Então a gente pode estar incluindo aqui o nosso arquivo de funções, né? Ou tá chamando aqui as funções aqui em cima, tá? Então, vamos começar aqui, a gente pode estar trabalhando. Primeiro aqui, vamos iniciar as variáveis como vazio. Primeiro, para se der erro, né? Nome. E-mail, mensagem e gênero, né? Mensagem e gênero. Recebendo vazio. Pronto, iniciei as variáveis como vazio para iniciar. Agora, nós vamos fazer a primeira coisa que a gente começou lá. Primeiro, nós vamos fazer tudo, testar os inputs, né? Então, C server se o método for post,
vamos fazer o quê? O primeiro passo que a gente tinha falado é testar o input, né? Então, para nome, para a variável nome, nós vamos teste input do post nome. Sorry, underline post. Post nome. E assim para todas as outras. Então, nome, e-mail, mensagem, gênero. O segundo passo que a gente começou, tá, agora vamos fazer o que é essa função do teste input. Nós vamos passar um dado ali dentro, que nós estamos passando, e vamos testar o quê? Qual que era o primeiro passo? Era para limpar dados necessários. Espaços. Que era o data, recebe, trim, data. Pronto, limpei os espaços necessários. Próximo passo era tirar as barras, né? Então, limpar as barras. Então, era data, recebe, strip slashes de data. E depois, no final, a gente tinha que converter o HTML Special Charts, né? Converter, passo 1, passo 2, passo 3. Assim fica mais organizado, né? A mente da gente. Converter caracteres especiais em HTML. Que era data, recebe, HTML Special Charts de data, né? E aí a gente retorna o dado, data, né? Pronto. Então a gente está testando cada um dos dados, né? Nesses três itens que a gente colocou, que é muito importante. Também é importante a gente verificar que campos são obrigatórios, né? Algumas coisas é importante a gente definir que são obrigatórios, né? No nosso formulário, né? Então, além disso, a gente pode verificar se algum campo é obrigatório. No HTML5, então, a gente pode já colocar que é o required, né? Então, colocando required, se eu colocar aqui e aqui, por exemplo, e a gente for testar, falta um. Aquele problema do tio está acontecendo, que já vai acontecer com alguns de vocês, então a gente resolve isso com meta, né? Já podemos resolver aqui. E faltam uns enters. Aqui falta um BR. Então, quando isso ocorre, a gente falta acrescentar um meta, né? Então, a gente digita aqui meta, charset, UTF-8, temos duas opções, né? A gente só tem que verificar qual resolve o nosso problema, né? Gênero, né? Demos um enter ali, feminino também dá para dar enter, então aqui a gente dá enter também, pronto. Né? Vamos testar aqui, não vamos colocar um e-mail, preenche esse campo. Então, o required já resolve o nosso problema de validação, né? Então, eu posso colocar ele em todas as opções.
né, ele já vai pedir para você estar inserindo informações para mandar para o próximo item. Né? E aí aqui eu tenho que estar mostrando as informações que ainda não mostrei, certo? Ok. Campos obrigatórios. Para verificar campos de entrada obrigatório, então, a gente pode criar, então, esse require, exibir mensagens de erro, né? Então, vocês podem colocar se existe erro em algum momento de entrada, né? E também verificar, né, por exemplo, se a pessoa digitou uma variável que é de A minúsculo a Z, entendeu? A maiúsculo a Z maiúsculo, né? Ou se tem algum caractere diferente, né? O e-mail também, se é um e-mail no formato e-mail válido, tá? Gênero, né? Querido. E aí aqui eu deixo umas referências bibliográficas para vocês. Eu espero que essa aula foi legal e até a próxima aula.